Olá, o texto que eu vou estar lendo é um artigo do Gilles Deleuze, de 1972, e o título é uma pergunta: em que se pode reconhecer o estruturalismo? Esse texto, na edição brasileira, ele está na A Ilha Deserta, organizada pelo Davi Lapujade. A tradução é pelo Hilton Japiaçu. E assim, esse livro eu tenho faz um tempo, por causa de outros textos que tem nele, mas eu cheguei nesse artigo por uma certa curiosidade. Eu estava relendo o Metafísicas Canibais, do Eduardo Viveiro de Castro, e tem um momento que ele está falando de antropólogos da contemporaneidade que são sensíveis a problemas que estão presentes na obra do Deleuze também. Não que eles tenham sido influenciados ou que sejam leitores do Deleuze, mas existe uma relação entre eles. E daí, vou ler aqui o pequeno trecho do Viveiro de Castro. Ele está falando disso que eu comentei e dele segue. Da mesma forma, o pensamento de Deleuze, desde pelo menos diferença e repetição e lógica do sentido, pode ser visto como um projeto de desterritorialização do estruturalismo. E aqui nessa frase ele coloca uma nota que é a seguinte: ver o artigo magistral de Deleuze, 1972, em que se pode reconhecer o estruturalismo, que inspirou uma boa parte das inovações internas ao estruturalismo, como as realizadas por Jean Petitot. E então vamos lá, né? Segundo o Viveiro de Castro, é um artigo magistral. Diz o Deleuze: perguntava-se outrora o que é o existencialismo? Agora, o que é o estruturalismo? Essas questões têm o vivo interesse, com a condição de serem atuais, de se referirem às obras que estão sendo feitas. Estamos, escreve ele destacado, em 1967. Portanto, não podemos invocar o caráter inacabado das obras para evitarmos responder. É somente esse caráter que confere sentido à questão. Por isso, a questão, que é o estruturalismo, é chamada a sofrer algumas transformações. Em primeiro lugar, quem é estruturalista? Há costumes no mais atual. O costume designa, escalona, errada ou corretamente, um linguista como Roman Jakobson, um sociólogo como Claude Lévi-Strauss, um psicanalista como Jacques Lacan, um filósofo que renova a epistemologia como Michel Foucault, um filósofo marxista que retoma o problema da interpretação do marxismo como Louis Althusser, um crítico literário como Roland Barthes, escritores como os do grupo Tel Quel, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, isso e várias outras coisas que podem aparecer aqui. Enfim. Continuando. Uns não recusam o termo estruturalismo e empregam estrutura, estrutural. Outros preferem o termo sussiriano, sistema. Pensadores bem diferentes e de gerações distintas, alguns exerceram sobre outros uma influência real. Contudo, o mais importante é a extrema diversidade dos domínios que eles exploram. Cada um encontra problemas, métodos, soluções que têm relações de analogia, como que participando de um ar livre do tempo, de um espírito do tempo, mas que se mede com as descobertas e criações singulares em cada um desses domínios. As palavras em ismo, nesse sentido, são perfeitamente fundadas. É com razão que se apresenta a linguística como origem do estruturalismo. Não somente Fernand Saussure, mas também a Escola de Moscou e a Escola de Praga. E se o estruturalismo se estende, em seguida, a outros domínios, não se trata mais, desta vez, de analogia. Não é simplesmente para instaurar métodos equivalentes aos que antes tiveram êxito na análise da linguagem. Na verdade, só há estrutura daquilo que é linguagem, nem que seja uma linguagem esotérica ou mesmo não verbal. Só há estrutura do inconsciente à medida em que o inconsciente fala e a linguagem. Só há estrutura dos corpos à medida que se julga que os corpos falam como a linguagem, que é dos sintomas. As próprias coisas só têm estrutura à medida que mantêm um discurso silencioso, que é a linguagem dos signos. Então a questão, que é o estruturalismo, transforma-se ainda. Seria melhor perguntarmos em que se reconhecem aqueles que chamamos de estruturalistas? E que é que eles próprios reconhecem?
Tanto isso é verdade que só reconhecemos as pessoas, de um modo visível, através das coisas invisíveis e insensíveis que elas reconhecem à sua maneira. Como fazem os estruturalistas para reconhecerem uma linguagem em alguma coisa, a linguagem própria a um domínio? Que é que eles reencontram nesse domínio? Portanto, propomos-nos somente extrair certos critérios formais de reconhecimento, os mais simples, invocando cada vez o exemplo dos autores citados, qualquer que seja a diversidade de seus trabalhos e projetos. Primeiro critério, o simbólico. Estamos habituados, quase condicionados, a uma certa distinção ou correlação entre o real e o imaginário. Todo o nosso pensamento mantém um jogo dialético entre essas duas noções. Mesmo quando a filosofia clássica fala da inteligência ou entendimento puros, trata-se ainda de uma faculdade definida por sua aptidão a aprender o real em seu fundo, o real, entre aspas, em verdade, o real tal qual ele é, por oposição, mas também em relação aos poderes da imaginação. Se temos movimentos criadores completamente diferentes: o romantismo, o simbolismo, o surrealismo. Ora invocamos o ponto transcendente em que o real e o imaginário se penetram e se unem, ora sua fronteira aguda, como o gume de sua diferença. De todas as maneiras, permanecemos na oposição e na complementariedade do imaginário e do real, pelo menos na interpretação tradicional do romantismo, do simbolismo, etc. Até mesmo o freudismo é interpretado na perspectiva de dois princípios: o princípio de realidade com sua força de decepção, princípio de prazer com sua potência de satisfação alucinatória. Com maior razão, métodos como os de Jung e de Bachelard escreve-se inteiramente no real e no imaginário, no quadro de suas relações complexas, unidade transcendente e tensão liminar, fusão e corte. Ora, o primeiro critério do estruturalismo é a descoberta e o reconhecimento de uma terceira ordem, de um terceiro reino, o do simbólico. É a recusa de confundir o simbólico com o imaginário, bem como com o real, que constitui a primeira dimensão do estruturalismo. Ainda aí, tudo começou pela linguística. Para além da palavra em sua realidade e em suas partes sonoras, para além das imagens e dos conceitos associados às palavras, o linguista estruturalista descobre um elemento de natureza completamente diferente: objeto estrutural. E talvez seja nesse elemento simbólico que os romancistas do grupo Tel Quel queiram instalar-se, tanto para renovarem as realidades sonoras quanto os relatos associados. Para além da história dos homens e da história das ideias, Michel Foucault descobre um solo mais profundo, subterrâneo, que constitui o objeto daquilo que ele chama de arqueologia do pensamento. Por trás dos homens reais, por trás das ideologias de suas relações imaginárias, Louis Althusser descobre um domínio mais profundo como objeto de ciência e de filosofia. Já possuímos muitos pais em psicanálise. Em primeiro lugar, um pai real, mas também imagens de pai. E todos os nossos dramas passavam-se nas tensas relações do real e do imaginário. Jacques Lacan descobre um terceiro pai, mais fundamental, pai simbólico ou nome do pai. Não somente o real e o imaginário, mas suas relações. As perturbações dessas relações devem ser pensados como o limite de um processo no qual eles se constituem a partir do simbólico. Em Lacan, e também em outros estruturalistas, o simbólico como elemento da estrutura está no princípio de uma gênese. A estrutura se encarna nas realidades e nas imagens segundo séries determináveis. Mais ainda, elas as constituem encarnando-se, mas não deriva delas, sendo mais profunda que elas, subsolo para todos os solos do real, como para todos os céus da imaginação. Inversamente, catástrofes próprias à ordem simbólica dão conta das perturbações aparentes do real e do imaginário. Assim, no caso de O Homem dos Lobos, tal como Lacan interpreta, é porque o tema da castração permanece não simbolizado, forclusão, que lhe ressurge no real, sob a forma alucinatória do dedo cortado. Podemos numerar o real, o imaginário e o simbólico 1, 2 e 3, mas talvez estes organismos tenham um valor cardinal tanto quanto ordinal, porque o real em si mesmo não é separável de um certo ideal de unificação ou de totalização. O real tende a fazer um, ele é uno em sua verdade, entre aspas. Desde que vemos dois em um, desde que desdobramos, o imaginário aparece em pessoa,
mesmo que seja no real que ele exerce sua ação. Por exemplo, o pai real é um, ou quer sê-lo segundo sua lei, mas a imagem de pai, em si mesma, é sempre dupla, clivada segundo uma lei do dual. Ela é projetada, no mínimo, sobre duas pessoas, uma assumindo o pai de jogo, pai cômico, a outra o pai de trabalho e de ideal. Tal como o príncipe de Gales em Shakespeare, que passa de uma imagem de pai a outra, de Falstaff à coroa. O imaginário define-se por dois jogos de espelho, de desdobramento, de identificação e de projeção invertidas, sempre ao modo do duplo. Mas, por seu turno, o simbólico talvez seja três. Não é somente o terceiro para além do real e do imaginário. Existe sempre um terceiro a ser procurado no próprio simbólico. A estrutura é ao menos triádica, sem o que ela não circularia. Terceiro ao mesmo tempo irreal e, no entanto, não imaginável. Veremos o porquê. Mas já o primeiro critério consiste nisso: a posição de uma ordem simbólica, irredutível à ordem do real, à ordem do imaginário, e mais profundo que elas. Ainda não sabemos absolutamente em que consiste esse elemento simbólico. Podemos dizer, pelo menos, que a estrutura correspondente não tem relação alguma com uma forma sensível, nem com uma figura da imaginação, nem com uma essência inteligível. Nada que ver com uma forma, porque a estrutura, de maneira alguma, se define por uma autonomia do todo, por uma pregnância do todo sobre as partes, por uma gestalt que se exerceria no real e na percepção. A estrutura se define, ao contrário, pela natureza de certos elementos atômicos, que pretendem dar conta, ao mesmo tempo, da formação dos todos e da variação das suas partes. Nada que ver também com figuras da imaginação. Uma pausa para tomar chá. Nada que ver também com figuras da imaginação, embora o estruturalismo seja inteiramente penetrado de reflexões sobre a retórica, a metáfora e a metonímia, porque essas próprias figuras implicam deslocamentos estruturais, que devem dar conta, ao mesmo tempo, do próprio e do figurado. Nada que ver, enfim, com uma essência, porque se trata de uma combinatória referente a elementos formais, que em si mesmos não têm forma, nem significação, nem representação, nem conteúdo, nem realidade empírica dada, nem modelo funcional hipotético, nem inteligibilidade por detrás das aparências. Ninguém melhor do que Louis Althusser assinalou o estatuto da estrutura como idêntico ao da própria teoria, com T maiúsculo. E o simbólico deve ser entendido como a produção do objeto teórico e específico. Ora, o estruturalismo é agressivo quando denuncia o desconhecimento geral desta última categoria simbólica, para além do imaginário e do real. Ora, ele é interpretativo quando renova nossa interpretação das obras a partir dessa categoria e pretende descobrir um ponto original onde se faz a linguagem, elaboram-se as obras, unem-se as ideias e as ações. Romantismo, simbolismo, mas também freudismo, marxismo, tornam-se assim objeto de reinterpretações profundas. Mas ainda, é a obra mítica, a obra poética, a obra filosófica, as próprias obras práticas, que estão sujeitas à interpretação estrutural. Mas essa reinterpretação só vale à medida que reanima obras novas, que são as de hoje, como se o simbólico fosse uma fonte, inseparavelmente, de interpretações e de criações vivas. Segundo critério, local ou de posição. Em que consiste o elemento simbólico da estrutura? Sentimos a necessidade de ir lentamente, de dizer e de redizer antes o que ela não é. Distinto do real e do imaginário, ele não pode definir-se nem por realidades pré-existentes às quais remeteria e designaria, nem por conteúdos imaginários ou conceptuais que ele implicaria e que lhe dariam uma significação. Os elementos de uma estrutura não têm designação extrínseca nem significação intrínseca. O que resta? Como lembra com rigor Lévi-Strauss, eles têm tão somente um sentido que é necessária e unicamente de posição. Não se trata de um local numa extensão real, nem de lugares em extensões imaginárias, mas de locais e de lugares no espaço propriamente estrutural, isto é, topológico. Aquilo que é estrutural é o espaço, mas um espaço inextensivo, pré-extensivo, puro spatium, constituído cada vez mais como ordem de vizinhança, em que a noção de vizinhança tem precisamente, antes, um sentido ordinal e não uma significação na extensão. Ou então, em biologia genética,
Os genes fazem parte de uma estrutura na medida em que são inseparáveis de um loci, lugares capazes de mudar de relações no interior do cromossomo. Em suma, os locais no espaço puramente estrutural são primeiros relativamente às coisas e aos seres reais que vêm a ocupá-los. Primeiros também em relação aos papéis e aos acontecimentos, sempre um pouco imaginários, que aparecem necessariamente quando são ocupados. A ambição científica do estruturalismo não é quantitativa, mas topológica e relacional. Lévi-Strauss coloca constantemente esse princípio. E quando Althusser fala da estrutura econômica, ele precisa que os verdadeiros sujeitos não são aqueles que vêm a ocupar os locais, indivíduos concretos ou humanos reais. Também os verdadeiros objetos não são papéis que eles desempenham e os acontecimentos que se produzem, mas antes os locais no espaço topológico e estrutural definido pelas relações de produção. Quando Foucault define determinações reais, como a morte, o desejo, o trabalho, o jogo, não as considera como dimensões da existência humana empírica, mas antes como a qualificação de locais ou de posições que tornarão mortais e morrentes, ou desejantes ou trabalhadores, ou jogadores aqueles que virão ocupá-los, mas que só virão ocupá-los secundariamente, desempenhando seus papéis segundo uma ordem de vizinhança, que é da própria estrutura. É por isso que Foucault pôde propor uma nova repartição do empírico e do transcendental, sendo esse último definido por uma ordem de locais independentemente daqueles que os ocupam empiricamente. O estruturalismo não é separável de uma filosofia transcendental nova, onde os lugares prevalecem sobre aquilo que os preenche. Pai, mãe, etc. são lugares numa estrutura, e, se somos mortais, é entrando na fila, vindo a tal lugar, marcando na estrutura segundo esta ordem topológica das vizinhanças, mesmo quando antecipamos a nossa vez. Aqui é uma citação do Lacan, abre aspas. Não é somente o sujeito, mas também os sujeitos tomados em sua intersubjetividade que fazem fila e que modelam o seu ser no próprio momento em que percorrem a cadeia significante. O deslocamento do significante determina os sujeitos em seus atos, em seu destino, em suas recusas, em suas cegueiras, em seus sucessos e em sua sorte. Não obstante seus dons inatos e sua aquisição social, sem levar em conta o caráter ou o sexo. Fecha aspas. Essa citação está no Écrites. Não podemos dizer melhor que a psicologia empírica acha-se não somente fundada, mas determinada por uma topologia transcendental. Deste critério local ou posicional decorrem várias consequências. E antes de tudo, se os elementos simbólicos não têm designação extrínseca nem significação intrínseca, mas somente um sentido de posição, devemos afirmar em princípio que o sentido resulta sempre da combinação de elementos que não são eles próprios significantes. Como diz Lévi-Strauss em sua discussão com Paul Ricoeur, o sentido é sempre um resultado, um efeito. Não somente um efeito como produto, mas um efeito de óptica, um efeito de linguagem, um efeito de posição. Há profundamente um não sentido do sentido, de onde resulta o próprio sentido. Não que voltemos, assim, ao que foi chamado de filosofia do absurdo, porque para a filosofia do absurdo é o sentido que falta, essencialmente. Para o estruturalismo, ao contrário, sempre há demasiado sentido, uma superprodução, uma sobredeterminação do sentido, sempre produzindo em excesso pela combinação de locais na estrutura. De onde a importância em Althusser, por exemplo, do conceito de sobredeterminação. O não-sentido não é de forma alguma o absurdo ou o contrário do sentido, mas aquilo que o faz valer e o produz circulando na estrutura. O estruturalismo nada deve a Albert Camus, porém muito a Lewis Carroll. O Deleuze, ele realmente não vai com a cara do Camus, porque não é a primeira vez que eu vejo ele dando essa alfinetada. Mas continuando. A segunda consequência é o gosto do estruturalismo por certos jogos e certo teatro, por certos espaços de jogo e de teatro. Não é por acaso que Lévi-Strauss se refere frequentemente à teoria dos jogos e dá tanta importância às cartas de jogo. E Lacan, a metáforas de jogos que são mais do que metáforas. Não somente o coringa corre na estrutura, mas o local do morto que circula no bridge. Os jogos mais nobres, como o xadrez, são os que organizam uma combinatória de locais num puro spatium, infinitamente mais profundo que a extensão real do tabuleiro,
e que é a extensão imaginária de cada figura. Ou então, Althusser interrompe seu comentário de Marx para falar de teatro, mas de um teatro que não é nem de realidade nem de ideias. Puro teatro de locais e de posições, cujo princípio ele vê em Brecht e talvez encontrasse hoje sua expressão mais acabada em Armand Gatti. Em suma, o próprio manifesto do estruturalismo deve ser procurado na fórmula célebre, eminentemente poética e teatral. Pensar é jogar os dados. A terceira consequência é que o estruturalismo não é separável de um novo materialismo, de um novo ateísmo, de um novo anti-humanismo, porque o local é primeiro em relação àquilo que ocupa. Não bastará certamente colocar o homem no lugar de Deus para se mudar a estrutura. E se este lugar é o lugar do morto, a morte de Deus também significa a morte do homem, em favor, esperamos, de algo a vir, mas que só pode vir na estrutura e por sua mutação. Eis como aparece o caráter imaginário do homem, Foucault, ou o caráter ideológico do humanismo, Althusser. Terceiro critério, o diferencial e o singular. Em que consistem, afinal, esses elementos simbólicos ou unidades de posição? Retornemos ao modelo linguístico. Aquilo que é distinto ao mesmo tempo das partes sonoras e das imagens e conceitos associados é chamado de fonema. O fonema é a menor unidade linguística capaz de diferenciar dois termos de significação diversa. Por exemplo, bilhar e pilhar. E aqui é uma nota do tradutor. Deleuze exemplifica com billard e pillard, que é bilhar e ladrão, em francês, né? Continuando. É claro que o fonema se encarna em letras, sílabas e sons, mas não se reduz a eles. Ademais, as letras e as sílabas e os sons dão-lhe uma independência, enquanto em si mesmo ele é inseparável da relação fonemática que o une a outros fonemas, B e P. Os fonemas não existem independentemente das relações nas quais entram e pelas quais se determinam reciprocamente. Podemos distinguir três tipos de relações. Um primeiro tipo se estabelece entre elementos que gozam de independência ou de autonomia. Por exemplo, 3 mais 2, ou mesmo 2 dividido por 3. Os elementos são reais, e também essas relações devem ser ditas reais. Um segundo tipo de relações, por exemplo, x² mais y² menos r² é igual a zero. Se estabelece entre termos cujo valor não é especificado, mas que devem, no entanto, em cada caso, ter um valor determinado. Mas o terceiro tipo se estabelece entre elementos que, no entanto, se determinam reciprocamente na relação. Assim, y/dy mais x/dy igual a zero, ou dy dividido por dx é igual a x dividido por y. Tais relações são simbólicas, e os elementos correspondentes são tomados numa relação diferencial. dy é completamente determinado com relação a y. dx é completamente determinado com relação a x. Nenhum tem nem existência, nem valor, nem significação. No entanto, a relação dy dividido por dx é completamente determinada, sendo que os dois elementos se determinam reciprocamente na relação. É esse processo de uma determinação recíproca no interior da relação que nos permite definir a natureza simbólica. Acontece que procuramos a origem do estruturalismo ao lado da axiomática. E é verdade que Bourbaki, por exemplo, emprega o termo estrutura, mas parece-nos, num sentido muito diferente do estruturalismo, porque se trata de relações entre elementos não especificados, mesmo qualitativamente, e não de elementos que se especificam reciprocamente em relações. A axiomática, nesse sentido, seria ainda imaginária, não propriamente falando simbólica. A origem matemática do estruturalismo deve antes ser procurada do lado do cálculo diferencial, e precisamente na interpretação que dele deram Weierstrass e Russell, interpretação estática e ordinal, que libera definitivamente o cálculo de toda referência ao infinitamente pequeno e o integra numa pura lógica das relações. As determinações das relações diferenciais correspondem a singularidades, repartições de pontos singulares que caracterizam as curvas ou as figuras. Um triângulo, por exemplo, tem 3 pontos singulares. Assim, a determinação das relações fonemáticas próprias a determinada língua fornece as singularidades, na vizinhança das quais se constituem as sonoridades e significações da língua. A determinação recíproca dos elementos simbólicos prolonga-se deste modo,
a determinação completa dos pontos singulares que constituem um espaço correspondente a esses elementos. A noção capital de singularidade, tomada ao pé da letra, parece pertencer a todos os domínios em que há estrutura. A fórmula geral pensar e jogar os dados remete às singularidades representadas pelos pontos brilhantes sobre os dados. Toda estrutura apresenta os dois aspectos seguintes: um sistema de relações diferenciais, segundo as quais os elementos simbólicos se determinam reciprocamente, um sistema de singularidades que corresponde a essas relações e traça o espaço da estrutura. Toda estrutura é uma multiplicidade. A questão: a estrutura em qualquer domínio deve, pois, ser assim precisada. Podemos, neste ou naquele domínio, extrair elementos simbólicos, relações diferenciais e pontos singulares que lhes são próprios? Os elementos simbólicos encarnam-se nos seres e nos objetos reais do domínio considerado. As relações diferenciais atualizam-se nas relações reais entre esses seres. As singularidades são outros tantos lugares na estrutura, que distribuem os papéis ou atitude imaginários dos seres ou objetos que vêm ocupá-los. Não se trata de metáforas matemáticas. Em cada domínio, é preciso descobrir os elementos e as relações e os pontos. Quando Levi-Strauss empreende o estudo das estruturas elementares do parentesco, não considera apenas pais reais numa sociedade, nem as imagens de pai que têm curso nos mitos dessa sociedade. Pretende descobrir verdadeiros fonemas de parentesco, isto é, parentemas, unidades de posição que não existem independentemente das relações diferenciais em que eles entram e se determinam reciprocamente. É assim que as 4 relações irmão-irmã, marido-mulher, pai-filho, tio materno, filho da irmã, formam uma estrutura mais simples. E essa combinação das apelações parentais correspondem, mas sempre semelhança e de maneira complexa, a atitudes entre pais, que efetuam as singularidades determinadas no sistema. Podemos também proceder no sentido inverso, partir das singularidades para determinar as relações diferenciais entre elementos simbólicos últimos. É assim que, tomando o exemplo do mito de Édipo, Levi-Strauss parte das singularidades do relato. Édipo desposa sua mãe, mata seu pai, imola a esfinge, é chamado de pé inchado, etc., para dele induzir as relações diferenciais entre mitemas, que se determinam reciprocamente, relações de parentesco subestimadas, negação da autoctonia, persistência da autoctonia. Em todo caso, sempre os elementos simbólicos e suas relações determinam a natureza dos seres e objetos que vêm efetuá-los. Ao passo que as singularidades formam uma ordem dos lugares, ordem que determina simultaneamente os papéis e atitudes desses seres enquanto os ocupam. A determinação da estrutura culmina, assim, numa teoria das atitudes que exprimem seu funcionamento. As singularidades correspondem com os elementos simbólicos e suas relações, mas não se assemelham a eles. Diríamos antes que elas simbolizam com eles, derivam deles, pois toda determinação de relações diferenciais acarreta uma repartição de pontos singulares. Mas, por exemplo, os valores de relações diferenciais encarnam-se em espécies, ao passo que as singularidades se encarnam em partes orgânicas, que correspondem a cada espécie. Uns constituem variáveis, os outros funções. Uns constituem numa estrutura o domínio das apelações, os outros o das atitudes. Levi-Strauss insistiu sobre o duplo aspecto de derivação e, contudo, de redutibilidade das atitudes com relação às apelações. Um discípulo de Lacan, Cyril de Leclerc, mostra em outro domínio como os elementos simbólicos do inconsciente remetem necessariamente a movimentos libidinosos do corpo, encarnando as singularidades da estrutura neste ou naquele lugar. Toda estrutura, nesse sentido, é psicossomática ou antes representa um complexo categoria-atitude. Consideremos a interpretação do marxismo por Althusser e seus colaboradores. Antes de tudo, as relações de produção aí são determinadas como relações diferenciais, que se estabelecem não entre homens reais ou indivíduos concretos, mas entre objetos e agentes que têm antes um valor simbólico e servindo de suportes às relações estruturais, embora os verdadeiros sujeitos não sejam esses ocupantes e esses funcionários, mas a definição e a distribuição desses locais e dessas funções. O verdadeiro sujeito é a própria estrutura, o diferencial e o singular, as relações diferenciais e os pontos singulares, a determinação recíproca e a determinação completa.
Quarto critério, o diferenciador, a diferenciação. As estruturas são necessariamente inconscientes, em virtude dos elementos, relações e pontos que as compõem. Toda estrutura é uma infraestrutura, uma microestrutura. De certo modo, elas não são atuais. O que é atual é aquilo que a estrutura se encarna, ou antes, aquilo que ela constitui encarnando-se. Em si mesma, porém, ela não é nem atual, nem fictícia, nem real, nem possível. Jacobson coloca o problema do estatuto do fonema. Este não se confunde com uma letra, sílaba ou sons atuais, não sendo tampouco uma ficção, uma imagem associada. Talvez o termo virtualidade designasse exatamente o modo da estrutura, ou o objeto da teoria, mas com a condição de retirarmos dele todo o caráter vago, porque o virtual tem uma realidade que lhe é própria, mas que não se confunde com nenhuma realidade atual, com nenhuma realidade presente ou passada. Ele tem uma idealidade que lhe é própria, mas que não se confunde com nenhuma imagem possível, com nenhuma ideia abstrata. Da estrutura diremos real sem ser atual, ideal sem ser abstrata. Aqui ele escreve destacado, provavelmente porque ele está remetendo a um texto dele mesmo, que eu acho que está no Diálogos, que chama O Atual e o Virtual, que é toda uma problemática dentro do Deleuze. Então, repetindo, da estrutura diremos real sem ser atual, ideal sem ser abstrata. É por isso que Lévi-Strauss frequentemente apresenta a estrutura como uma espécie de reservatório ou de repertório ideal, onde tudo coexiste virtualmente, mas onde a atualização se faz necessariamente segundo direções exclusivas, implicando sempre combinações parciais e escolhas inconscientes. Extrair a estrutura de um domínio é determinar toda uma virtualidade de coexistência, que preexiste aos seres, aos objetos e às obras desse domínio. Toda estrutura é uma multiplicidade de coexistência virtual. Louis Althusser, por exemplo, mostra nesse sentido que a originalidade de Marx, seu anti-hegelianismo, reside na maneira como o sistema social é definido por uma coexistência de elementos e de relações econômicas, sem que possamos engendrá-los sucessivamente segundo a ilusão de uma falsa dialética. O que é que coexiste na estrutura? Todos os elementos, as relações e valores de relações, todas as singularidades próprias ao domínio considerado. Semelhante coexistência não implica confusão alguma, nenhuma indeterminação. São relações e elementos diferenciais que coexistem num todo perfeito e completamente determinado. Acontece que esse todo não se atualiza como tal. O que se atualiza aqui e agora são tais relações, tais valores de relações, tal repartição de singularidades. Outras atualizam-se em alhures ou em outros momentos. Não há língua total, encarnando todos os fonemas e relações fonemáticas possíveis, mas a totalidade virtual da linguagem atualiza-se segundo direções exclusivas em línguas diversas, cada uma encarnando certas relações, certos valores de relações e certas singularidades dessa linguagem. Não há sociedade total, mas cada forma social encarna certos elementos, relações e valores de produção, por exemplo, o capitalismo. Portanto, devemos distinguir a estrutura total de um domínio como conjunto de coexistência virtual, e as subestruturas que correspondem às diversas atualizações do domínio. Da estrutura como virtualidade, devemos dizer que ela é ainda indiferenciada, embora seja inteira e completamente diferenciada. Das estruturas que se encarnam nesta ou naquela forma atual, presente ou passada, devemos dizer que elas são diferenciadas, e que atualizar-se para elas é precisamente diferenciar-se. A estrutura é inseparável desse duplo aspecto, ou deste complexo que podemos designar pelo nome de diferenci-sação, onde CI e C cedilha constituem a relação fonemática universalmente determinada. Toda diferenciação, toda atualização, é feita segundo dois caminhos, espécies e partes. As relações diferenciais encarnam-se em espécies qualitativamente distintas, ao passo que as singularidades correspondentes se encarnam nas partes e figuras extensas que caracterizam cada espécie. Assim, as espécies de línguas e as partes de cada uma na vizinhança das singularidades da estrutura linguística, os modos sociais de produção especificamente definidos e as partes organizadas correspondendo a cada um de seus modos, etc. Convém observarmos
que o processo de atualização sempre implica uma temporalidade interna, variável, segundo aquilo que se atualiza. Não somente cada tipo de produção social tem uma temporalidade global interna, mas suas partes organizadas têm ritmos particulares. Portanto, a posição do estruturalismo relativamente ao tempo é bastante clara. O tempo é sempre um tempo de atualização, segundo o qual se efetuam, em ritmos diversos, os elementos de coexistência virtual. O tempo vai do virtual ao atual, isto é, da estrutura às suas atualizações, e não de uma forma atual a outra forma. Ou, pelo menos, o tempo concebido como relação de sucessão de duas formas atuais contenta-se em exprimir abstratamente os tempos internos da estrutura ou estruturas que se efetuam em profundidade nessas duas formas, e as relações diferenciais entre esses tempos. E é justamente porque a estrutura não se atualiza sem se diferenciar no espaço e no tempo, sem diferenciar assim espécies e partes que a efetuam, que devemos dizer, nesse sentido, que a estrutura produz essas espécies e essas partes. Ela as produz como espécies e partes diferenciadas, embora não possamos opor o genético ao estrutural, mais do que o tempo à estrutura. A gênese, como o tempo, vai do virtual ao atual, da estrutura à sua atualização. As duas noções de temporalidade múltipla interna e de gênese ordinal estática são, nesse sentido, inseparáveis do jogo das estruturas. É preciso insistir sobre esse papel diferenciador. A estrutura é, em si mesma, um sistema de elementos e de relações diferenciais, mas ela também diferencia as espécies e as partes, os seres e as funções nos quais ela se atualiza. Ela é diferencial em si mesma e diferenciadora em seu efeito. Comentando Lévi-Strauss, Jean Pouillon definiu o problema do estruturalismo. Pode-se elaborar um sistema de diferenças que não conduza nem à sua simples justaposição, nem a seu apagamento artificial? A esse respeito, a obra de Georges Dumézil é exemplar, do ponto de vista mesmo do estruturalismo. Ninguém melhor do que ele analisou as diferenças genéticas e específicas entre religiões, e também as diferenças de partes e de funções entre deuses de uma mesma religião. É que os deuses de uma religião, por exemplo, Júpiter, Marte, Quirino, encarnam elementos e relações diferenciais, ao mesmo tempo que encontram suas atitudes e funções na vizinhança das singularidades do sistema ou das partes da sociedade considerada. Eles são, pois, essencialmente diferenciados pela estrutura que se atualiza ou se efetua neles, e que os produz atualizando-se. É verdade que cada um deles, considerado apenas em sua atualidade, atrai e reflete a função dos outros. Embora corramos o risco de nada mais encontrar dessa diferenciação originária que os produz do virtual ao atual. Mas é justamente aqui que se passa a fronteira entre o imaginário e o simbólico. O imaginário tende a refletir e a reagrupar sobre cada termo o efeito total de um mecanismo de conjunto, ao passo que a estrutura simbólica assegura a diferenciação dos termos e a diferenciação dos efeitos. Donde a hostilidade do estruturalismo em relação aos métodos do imaginário. A crítica de Jung por Lacan, a crítica de Bachelard pela nova crítica, entre aspas. A imaginação desdobra e reflete, projeta e identifica, perde-se em jogos de espelho, mas as distinções que ela faz, como as assimilações que opera, são efeitos de superfície, que ocultam os mecanismos diferenciais, muito mais sutis, de um pensamento simbólico. Comentando Dumézil, Edmond Ortigues diz muito bem: quando nos aproximamos da imaginação material, a função diferencial diminui, tendemos para equivalências. Quando nos aproximamos dos elementos formadores da sociedade, a função diferencial aumenta, tendemos para valências distintivas. As estruturas são inconscientes, sendo necessariamente recobertas por seus produtos ou efeitos. Uma estrutura econômica nunca existe em estado puro, mas recoberta pelas relações jurídicas, políticas, ideológicas em que se encarna. Não podemos ler, encontrar, reencontrar as estruturas senão a partir desses efeitos. Os termos e as relações que as atualizam, as espécies e as partes que as efetuam são confusões, tanto quanto expressões. É por isso que um discípulo de Jacques Lacan, J. A. Miller, forma o conceito de uma causalidade metonímica, ou então Althusser, o conceito de uma causalidade propriamente estrutural, para dar conta da presença bastante particular de uma estrutura em seus efeitos, e de como ela leva esses efeitos a se diferenciarem, ao mesmo tempo
que eles assimilam e a integram. O inconsciente da estrutura é o inconsciente diferencial. Poderíamos crer assim que o estruturalismo volta a uma concepção pré-freudiana. Não concebe Freud o inconsciente à maneira do conflito das forças ou da oposição dos desejos, ao passo que a metafísica leibniziana já propunha a ideia de um inconsciente diferencial das pequenas percepções? Contudo, em Freud, há todo um problema da origem do inconsciente, de sua constituição como linguagem, que ultrapassa o nível do desejo, das imagens associadas e das relações de oposição. Inversamente, o inconsciente diferencial não é feito de pequenas percepções do real e de passagens ao limite, mas de variações de relações diferenciais no sistema simbólico em função de repartições de singularidades. Levi-Strauss tem razão em dizer que o inconsciente não é nem de desejos nem de representações, que ele é sempre vazio, entre aspas, consistindo unicamente nas leis estruturais que ele impõe tanto às representações quanto aos desejos. É que o inconsciente é sempre um problema, não no sentido em que sua existência seria duvidosa, mas ele mesmo forma os problemas e as questões que se resolvem somente à medida que a estrutura correspondente se efetua, e que se resolvem sempre da maneira como ela se efetua. Porque um problema tem sempre a solução que merece, segundo o modo como é colocado e o campo simbólico de que dispomos para colocá-lo. Althusser pôde apresentar a estrutura econômica de uma sociedade como o campo de problemas que ela se coloca, que ela é determinada a se colocar, e que ela resolve com seus próprios meios, isto é, com as linhas de diferenciação segundo as quais a estrutura se atualiza. E isso levando-se em conta as absurdidades, ignomínias e crueldades que essas soluções comportam em razão da estrutura. Da mesma forma, Serge Leclerc, nas pegadas de Lacan, pôde distinguir as psicoses e as neuroses entre si, menos por tipos de conflitos do que por modos de questões, que sempre encontram a resposta que merecem em função do campo simbólico em que se colocam. Assim, a questão histérica não é a do obsedado. Em tudo isso, problemas e questões não designam um momento provisório e subjetivo na elaboração de nosso saber, mas, ao contrário, uma categoria perfeitamente objetiva, objetividades plenas e inteiras que são as da estrutura. O inconsciente estrutural é ao mesmo tempo diferencial, problematizante, questionante. Enfim, como veremos, ele é serial. Quinto critério, serial. Entretanto, tudo isso parece ainda incapaz de funcionar. É porque só podemos definir uma metade da estrutura. Uma estrutura só se põe a mexer, só se anima ao lhe restituirmos sua outra metade. Com efeito, os elementos simbólicos que definimos precedentemente, tomados em suas relações diferenciais, organizam-se necessariamente em série, mas, como tais, eles se referem a uma outra série constituída por outros elementos simbólicos e outras relações. Esta referência a uma segunda série explica-se facilmente se nos lembrarmos de que as singularidades derivam dos termos e relações da primeira, mas não se contentam em reproduzi-los ou em refleti-los. Portanto, eles próprios se organizam numa outra série capaz de um desenvolvimento autônomo, ou, pelo menos, referem necessariamente a primeira a uma outra série. Assim, os fonemas e os morfemas, ou então a série econômica e as outras séries sociais, ou ainda a tríplice série de Foucault, linguística, econômica e biológica, etc. A questão de sabermos se a primeira série forma uma base e em que sentido, se ela é significante, as outras sendo apenas significadas, é uma questão complexa, cuja natureza ainda não podemos precisar. Devemos somente constatar que toda estrutura é serial, multisserial, e não funcionaria sem essa condição. Quando Levi-Strauss retoma o estudo do totemismo, mostra até que ponto o fenômeno é mal compreendido, enquanto o interpretamos em termos de imaginação, porque a imaginação, segundo sua lei, concebe necessariamente o totemismo como a operação pela qual um homem ou um grupo se identificam com um animal. Contudo, simbolicamente, trata-se de algo completamente diferente. Não se trata da identificação imaginária de um termo a outro, mas da homologia estrutural de duas séries de termos. De um lado,
uma série de espécies animais tomadas como elementos de relações diferenciais, e de outro, uma série de posições sociais, também elas apreendidas simbolicamente em suas próprias relações. O confronto se faz entre esses dois sistemas de diferenças, entre essas duas séries de elementos e de relações. O inconsciente, segundo Lacan, não é nem individual nem coletivo, mas intersubjetivo. Quer dizer que ele implica um desenvolvimento em séries. Não somente o significante e o significado, mas as duas séries, no mínimo, organizam-se de maneira bastante variável, segundo o domínio considerado. Um dos textos mais célebres de Lacan comenta a Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, mostrando como a estrutura coloca em cena duas séries, cujos lugares são ocupados por sujeitos variáveis. Rei, que não vê a carta, rainha que se alegra por tê-la tanto melhor ocultado quanto a deixou em evidência. Ministro que vê tudo e que toma a carta. Primeira série. Polícia que nada encontra na casa do ministro. Ministro que se alegra por ter tanto melhor ocultado a carta quanto a deixou em evidência. Dupin, que tudo vê e que retoma a carta. Segunda série. Já num texto precedente, Lacan comentava o caso de O Homem dos Ratos, na base de uma dupla série, paterna e filial, sendo que cada uma colocava em jogo 4 termos relacionados segundo uma ordem dos lugares: dívida amigo, mulher rica, mulher pobre. É evidente que a organização das séries constitutiva de uma estrutura supõe uma verdadeira encenação e exige em cada caso avaliações e interpretações precisas. Não há absolutamente regra geral. Tocamos aqui num ponto em que o estruturalismo implica, ora, uma verdadeira criação, ora, uma iniciativa e uma descoberta que não deixam de apresentar riscos. A determinação de uma estrutura não se faz somente por uma escolha dos elementos simbólicos de base e das relações diferenciais em que eles entram. Também não se faz somente por uma repartição dos pontos singulares que lhes correspondem, mas ainda pela constituição de uma segunda série, ao menos, que mantém relações complexas com a primeira. E se a estrutura define um campo problemático, um campo de problemas, é no sentido em que a natureza do problema revela sua objetividade própria nesta constituição serial, que faz com que o estruturalismo se sinta, por vezes, próximos de uma música. Philippe Soler escreve um romance, drama, ritmado pelas expressões problema e falho, no decorrer do qual séries tateantes se elaboram. Citando Soler, abre aspas, uma cadeia de lembranças marítimas passa em seu braço direito. A perna esquerda, ao contrário, parece trabalhada por agrupamentos minerais. Fim da citação. Ou então, a tentativa de Jean-Pierre Fay em Análogos, dizendo respeito a uma coexistência serial dos modos de relato. Ora, o que é que impede as duas séries de se refletirem mutuamente e, assim, de identificarem seus termos um a um? O conjunto da estrutura recairia no estado de uma figura da imaginação. A razão que conjura tal risco é estranha na aparência. Com efeito, os termos de cada série são inseparáveis em si mesmos das defasagens ou deslocamentos, que sofrem relativamente aos termos da outra. Portanto, são inseparáveis da variação das relações diferenciais. No caso da carta roubada, o ministro, na segunda série, vem para o lugar que a rainha ocupava na primeira. Na série filial de Homem dos Ratos, é a mulher pobre que vem para o lugar do amigo com relação à dívida. Ou então, numa dupla série de aves e de gêmeos criadas por Lévi-Strauss, os gêmeos que são as pessoas de cima, em relação às pessoas de baixo, vêm necessariamente para o lugar das aves de baixo, e não das aves de cima. Esse deslocamento relativo das duas séries não é absolutamente secundário. Não é de fora e secundariamente que ele vem a afetar um termo, como que para conferir-lhe uma dissimulação imaginária. Ao contrário, o deslocamento é propriamente estrutural ou simbólico. Pertence essencialmente aos lugares no espaço da estrutura, e comanda assim todos os disfarces imaginários dos seres e objetos que vêm secundariamente ocupar esses lugares. É por isso que o estruturalismo dá tanta atenção à metáfora e à metonímia. São mesmo os dois fatores estruturais no sentido em que exprimem os dois graus de liberdade do deslocamento, de uma série a outra e no interior de uma mesma série. Longe de serem imaginários, eles impedem as séries que eles animam de confundirem ou de desdobrarem imaginariamente seus termos. Mas o que são, pois,
esses deslocamentos relativos se fazem imperiosamente parte dos lugares na estrutura? Sexto critério: a casa vazia. Tudo indica que a estrutura envolve um objeto ou elemento completamente paradoxal. Consideremos o caso da carta, na história de Poe, tal como Lacan comenta, ou o caso da dívida em O Homem dos Ratos. É evidente que esse objeto é eminentemente simbólico, mas dizemos eminentemente porque ele não pertence a série alguma em particular. A carta está, entretanto, presente nas duas séries de Poe. A dívida está presente nas duas séries de O Homem dos Ratos. Um tal objeto sempre está presente nas séries correspondentes. Ele as percorre e se move nelas. Não cessa de circular nelas, e de uma a outra com uma agilidade extraordinária. Diríamos que ele é sua própria metáfora e sua própria metonímia. Em todo caso, as séries são constituídas de termos simbólicos e de relações diferenciais. Ele, porém, parece ter outra natureza. Com efeito, é em relação a ele que a variedade dos termos e a variedade das relações diferenciais são determinadas de cada vez. As duas séries de uma estrutura são sempre divergentes em virtude das leis da diferenciação, mas esse objeto singular é o ponto de convergência das séries divergentes, enquanto tais. Ele é eminentemente simbólico, mas justamente porque é imanente às duas séries ao mesmo tempo. Como denominá-lo senão objeto X? Objeto da adivinhação ou o grande móvel? Todavia, podemos ter dúvidas, o que Jacques Lacan nos convida a descobrir em dois casos. O papel particular de uma carta ou de uma dívida seria um artifício a rigor aplicável a esses casos, ou seria um método verdadeiramente geral, válido para todos os domínios estruturáveis, critério para toda estrutura, como se uma estrutura não se definisse sem a apresentação de um objeto X, que não cessa de percorrer as suas séries? Como se a obra literária, por exemplo, ou obra de arte, mas também as outras obras, as obras da sociedade, as da doença, as da vida em geral, envolvessem este objeto muito particular que comanda sua estrutura. Como se tratasse sempre de encontrar quem é H, ou de descobrir um X envolto na obra. Acontece o mesmo nas canções. O refrão diz respeito a um objeto X, ao passo que as estrofes formam as séries divergentes onde circula esse objeto. Eis porque as canções apresentam verdadeiramente uma estrutura elementar. Um discípulo de Lacan, André Grimm, assinala a existência do lenço que circula em Otelo, percorrendo todas as séries da peça. Falávamos também das duas séries de O Príncipe de Gales, Falstaff, ou o pai cômico, Henrique IV, ou o pai real, as duas imagens de pai. A coroa é o objeto X, que percorre as duas séries, com termos sobre relações diferentes. O momento em que o príncipe experimenta a coroa, seu pai, não estando ainda morto, marca a passagem de uma série a outra, a mudança dos termos simbólicos e a variação das relações diferenciais. O rei moribundo se zanga e crê que o filho quer prematuramente identificar-se com ele. No entanto, o príncipe sabe responder e mostrar, num esplêndido discurso, que a coroa não é objeto de uma identificação imaginária, mas, ao contrário, o termo eminentemente simbólico que percorre todas as séries. A série infame de Falstaff e a grande série real, que permite a passagem de uma a outra no seio da mesma estrutura. Havia, como vimos, uma primeira diferença entre o imaginário e o simbólico, o papel diferenciador do simbólico, por oposição ao papel assimilador, refletidor, desdobrante e redobrante do imaginário. Contudo, a segunda fronteira parece melhor aqui. Contra o caráter dual da imaginação, o terceiro, com T maiúsculo, intervém essencialmente no sistema simbólico, distribui as séries, desloca-as relativamente, fala-as comunicar, mas impedindo uma de dobrar-se imaginariamente sobre a outra. Dívida, carta, lenço ou coroa, a natureza desse objeto é precisada por Lacan. Ele está sempre deslocado em relação a si mesmo. Tem por propriedade não estar onde é procurado, mas, em contrapartida, ser encontrado onde não está. Diremos que ele falta a seu lugar, não sendo assim alguma coisa de real. Diremos também que ele falta a sua própria semelhança, não sendo assim uma imagem. Que falta a sua própria identidade, não sendo assim um conceito. Citando Lacan, abre aspas, aquilo que está oculto é sempre aquilo que falta a seu lugar. Como se exprime a ficha de pesquisa de um volume quando está extraviado na biblioteca. Com efeito, ainda que esse estivesse sobre a prateleira,
sobre a prateleira ou sobre a casa ao lado, ele se ocultaria, por mais visível que parecesse. Pois só podemos dizer literalmente que isto falta seu lugar, daquilo que pode mudar de lugar, isto é, do simbólico. Porque, para o real, qualquer que seja o transtorno que possamos lhe trazer, ele está sempre e em todo caso presente. Traz esse lugar colado à sua sola, sem nada reconhecer que possa exilá-lo daí. Fecha aspas. Essa citação também é do Euclid. Se as séries que o objeto X percorre apresentam necessariamente deslocamentos relativos, uma com relação à outra, é porque os lugares relativos de seus termos na estrutura dependem, antes de tudo, do lugar absoluto de cada um, em cada momento, com relação ao objeto X, sempre circulante, sempre deslocado relativamente a si mesmo. É nesse sentido que o deslocamento, e mais geralmente todas as formas de troca, não constituem um caráter acrescentado de fora, mas a propriedade fundamental, que nos permite definir a estrutura como ordem dos lugares sob a variação das relações. Toda a estrutura é movida por esse terceiro originário, mas também que falta sua própria origem, distribuindo as diferenças em toda a estrutura, fazendo variar as relações diferenciais com seus deslocamentos. O objeto X constitui o diferenciador da própria diferença. Os jogos têm necessidade da casa vazia, sem o que nada avançaria nem funcionaria. O objeto X não se distingue de seu lugar, mas é próprio desse lugar deslocar-se constantemente, como é próprio à casa vazia saltar incessantemente. Lacan invoca o lugar do morto no Bridge. Nas páginas admiráveis que abrem As Palavras e as Coisas, onde descreve um quadro de Velázquez, Foucault invoca o lugar do rei, com relação ao qual tudo se desloca e desliza. Deus, depois o homem, sem jamais preenchê-lo. Não há estruturalismo sem esse grau zero. Philippe Soler e Jean-Pierre Faye gostam de invocar a tarefa cega, como designando esse ponto sempre imóvel que comporta a cegueira, mas a partir do qual se torna possível a escrita, porque aí se organizam as séries como verdadeiros literatemas. J. A. Miller, em seu esforço para elaborar um conceito de causalidade estrutural ou metonímica, toma de empréstimo a Frege a posição de um zero, definindo como faltando a sua própria identidade, e que condiciona a constituição serial dos números. E mesmo Lévi-Strauss, que em certos aspectos é o mais positivista dos estruturalistas, o menos romântico, o menos inclinado a acolher um elemento fugidio, reconhece no mana ou seus equivalentes a existência de um significante flutuante, de um valor simbólico zero circulando na estrutura. Ele reencontrava assim o fonema zero de Jacobson, que, em si mesmo, não comporta caráter diferencial algum, nem valor fonético, mas em relação ao qual todos os fonemas se situam em suas próprias relações diferenciais. Se é verdade que a crítica estrutural tem por objeto determinar na linguagem as virtualidades que preexistem à obra, a obra é em si mesma estrutural quando se propõe a exprimir suas próprias virtualidades. Lewis Carroll e James Joyce inventavam palavras valizes, ou, mais geralmente, as palavras esotéricas, para assegurarem a coincidência de séries verbais sonoras e simultaneidade de séries de histórias associadas. Em Finnegan's Wake, é ainda uma carta que é Cosmo e que reúne todas as séries do mundo. Em Lewis Carroll, a palavra valise conota pelo menos duas séries de base, falar e comer, série verbal e série alimentar, que podem ramificar-se. Assim, o snark. É um erro dizer que tal palavra tem dois sentidos. De fato, ela pertence a uma ordem diferente da ordem das palavras, que tem um sentido. Ela é o não sentido que ao menos anima as duas séries, mas que lhes proporciona sentido circulando através delas. É ela, em sua ubiquidade, em seu perpétuo deslocamento, que produz o sentido em cada série, e de uma série a outra, e não cessa de defasar as duas séries. É a palavra X, enquanto designa o objeto X, o objeto problemático. Enquanto palavra X, ela percorre uma série determinada, como a do significante, mas, ao mesmo tempo, como objeto X, percorre outra série determinada, como a do significado. Ela não cessa, ao mesmo tempo, de cavar e de preencher a distância entre duas séries. Claude Lévi-Strauss mostra isso a propósito do mana, que ele assimila às palavras troço ou trem. É dessa maneira, como vimos, que o não-sentido não é a ausência de significação, mas, ao contrário, o excesso de sentido,
ou aquilo que proporciona sentido ao significado e ao significante. O sentido aparece aqui como efeito de funcionamento da estrutura, na animação de suas séries componentes. E sem dúvida, as palavras valizes não passam de um procedimento entre outros para assegurar essa circulação. Os termos técnicos de Raymond Roussel, tais como os Analyse Foucault, são de outra natureza, fundados em relações diferenciais fonemáticas ou em relações ainda mais complexas. Em Mallarmé, encontramos sistemas de relações entre séries e móveis que os animam, ainda de tipo completamente diferente. Nosso objeto não é analisar o conjunto dos procedimentos que fizeram e fazem a literatura moderna, julgando com toda uma topografia, com toda uma tipografia do livro por vir, mas somente ressaltar, em todos os casos, a eficácia dessa casa vazia de dupla face, ao mesmo tempo, palavra e objeto. Em que consiste esse objeto X? É e deve permanecer o objeto perpétuo de uma adivinhação, o perpetuum mobile. Seria uma forma de lembrarmos a consistência objetiva que assume a categoria do problemático no seio das estruturas. Finalmente, é bom que a questão, em que se pode reconhecer estruturalismo, conduza à posição de algo que não seja reconhecível ou identificável. Consideremos a resposta psicanalítica de Lacan. O objeto X é determinado como falo, mas esse falo não é nem o órgão real, nem a série das imagens associadas ou associáveis. É falo simbólico. Entretanto, é justamente de sexualidade que se trata. Não se trata de outra coisa aqui. Contrariamente às piedosas tentações, sempre renovadas em psicanálise, de adjurar ou de minimizar as referências sexuais. Contudo, o falo aparece não como um dado sexual, nem como a determinação empírica de um dos sexos, mas como órgão simbólico, que funda toda a sexualidade como sistema ou estrutura, e com relação à qual se distribuem os lugares ocupados de modo variável pelos homens e pelas mulheres, e também as séries de imagens e de realidades. Designando o objeto X como falo, não se trata, pois, de identificar esse objeto, de conferir-lhe uma identidade que repugne a sua natureza, porque, ao contrário, o falo simbólico é aquilo que falta sua própria identidade, sempre encontrado lá onde não está, pois não está lá onde é procurado, sempre deslocado em relação a si, do lado da mãe. Nesse sentido, é a carta e a dívida, o lenço ou a coroa, o slark e o mana. Pai, mãe, etc. são elementos simbólicos tomados em relações diferenciais. Mas o falo é outra coisa, o objeto X que determina o lugar relativo dos elementos e o valor variável das relações, fazendo de toda a sexualidade uma estrutura. É em função dos deslocamentos do objeto que as relações variam, como relações entre pulsões parciais constitutivas da sexualidade. O falo, evidentemente, não é a última resposta. É mesmo antes o lugar de uma questão, de uma pergunta, que caracteriza a casa vazia da estrutura sexual. As questões como as respostas variam segundo a estrutura considerada, mas nunca dependem de nossas preferências, nem de uma ordem de causalidade abstrata. É evidente que a casa vazia de uma estrutura econômica, como troca de mercadorias, deve ser determinada de forma inteiramente diferente. Ela consiste em algo que não se reduz nem aos termos da troca, nem à própria relação de troca, mas que forma um terceiro eminentemente simbólico em perpétuo deslocamento, e em função do qual vão definir-se as variações de relações. Tal é o valor, como expressão de um trabalho em geral, para além de toda qualidade empiricamente observável, lugar da questão que atravessa ou percorre a economia como estrutura. Decorre disso uma consequência mais geral, que diz respeito às diferentes ordens. Sem dúvida, não convém, na perspectiva do estruturalismo, ressuscitarmos o seguinte problema. Há uma estrutura que, em última análise, determina todas as outras? Por exemplo, o que é primeiro, o valor ou o falo, o fetiche econômico ou o fetiche sexual? Por várias razões, essas questões não têm sentido. Todas as estruturas são infraestruturas. As ordens de estruturas, linguística, familiar, econômica, sexual, etc., caracterizam-se pela forma de seus elementos simbólicos, pela variedade de suas relações diferenciais, pela espécie de suas singularidades, enfim e, sobretudo, pela natureza do objeto X, que preside a seu funcionamento. Ora, não podemos estabelecer uma ordem de causalidade linear de uma estrutura a outra, a não ser que, em cada caso, conferíssemos ao objeto X
o gênero de identidade que ele repugna essencialmente. Entre estruturas, a causalidade só pode ser um tipo de causalidade estrutural. Em cada ordem de estrutura, certamente, o objeto X de forma alguma é um incognoscível, um puro indeterminado. Ele é perfeitamente determinável, inclusive em seus deslocamentos e pelo modo de deslocamento que o caracteriza. Simplesmente, ele não é assinalável, isto é, fixável num lugar, identificável num gênero ou numa espécie, pois ele mesmo constitui o gênero último da estrutura ou seu lugar total. Portanto, só tem identidade por faltar a essa identidade. Ele só tem lugar por deslocar-se relativamente a todo lugar. Assim, o objeto X, para cada ordem de estrutura, o lugar vazio ou perfurado, que permite a esta ordem articular-se com outras, num espaço que comporta tantas direções quanto as ordens. As ordens de estrutura não comungam no mesmo lugar, mas todas comunicam por seu lugar vazio o objeto X respectivo. É por isso que, apesar de certas páginas apressadas de Lévi-Strauss, não reclamaremos um privilégio para as estruturas sociais etnográficas, remetendo as estruturas sexuais psicanalíticas à determinação empírica de um indivíduo mais ou menos dessocializado. Nem mesmo as estruturas da linguística podem passar por elementos simbólicos ou significantes últimos, precisamente porque as outras estruturas não se contentam em aplicar por analogia métodos tomados de empréstimo à linguística, mas descobrem por si mesmas verdadeiras linguagens, mesmo não verbais, comportando sempre seus significantes, seus elementos simbólicos e relações diferenciais. Portanto, Foucault, ao levantar, por exemplo, o problema das relações etnografia-psicanálise, tem razão em dizer, citando Foucault, abre aspas, elas se cortam em ângulo reto, porque a cadeia significante por meio da qual se constitui a experiência única do indivíduo é perpendicular ao sistema formal a partir do qual se constitui as significações de uma cultura. Em cada momento, a estrutura própria da experiência individual encontra nos sistemas de sociedade certo número de escolhas possíveis e de possibilidades excluídas. Inversamente, as estruturas sociais encontram, em cada um de seus pontos de escolha, certo número de indivíduos possíveis e de outros que não são. Fecha aspas. Essa citação é do A Palavra das Coisas, Le Mots et les Choses. Em cada estrutura, o objeto X deve ser suscetível de explicar, primeiro, a maneira como ele subordina a si, em sua ordem, as outras ordens da estrutura, estas só intervindo, então, como dimensões de atualização. Segundo, a maneira como ele mesmo é subordinado às outras ordens, na ordem delas, e só intervindo em sua própria atualização. Terceiro, a maneira como todos os objetos X e todas as ordens de estrutura se comunicam umas com as outras, cada ordem definindo uma dimensão do espaço, em que é absolutamente primeira. E quarto, as condições nas quais, em tal momento da história, ou em tal caso, tal dimensão, correspondendo a tal ordem da estrutura, não se desenrola por si mesma, permanecendo submissa à atualização de outra ordem. O conceito lacaniano de forclusão teria, ainda aqui, uma importância decisiva. Últimos critérios. Do sujeito à prática. Num sentido, os lugares só são preenchidos ou ocupados por seres reais à medida que a estrutura é atualizada. Num outro sentido, porém, podemos dizer que os lugares já estão preenchidos ou ocupados pelos elementos simbólicos no nível da própria estrutura. E são as relações diferenciais desses elementos que determinam a ordem dos lugares em geral. Portanto, há um preenchimento simbólico primário, antes de todo preenchimento ou de toda ocupação secundária por seres reais. Vê-se que reencontramos o paradoxo da casa vazia, porque este é o único lugar que não pode nem deve ser preenchido, nem mesmo por um elemento simbólico. Ela deve guardar a perfeição de seu vazio para deslocar-se com relação a si mesma, e para circular através dos elementos e das variedades de relações. Simbólica, ela deve ser para si mesma seu próprio símbolo, e faltar eternamente a sua própria metade, que seria suscetível de vir ocupá-la. No entanto, esse vazio não é um não ser, ou pelo menos este não ser não é o ser do negativo. É o ser positivo do problemático, o ser objetivo de um problema e de uma questão. É por isso que Foucault pôde dizer, abre aspas, não podemos mais pensar senão no vazio do homem desaparecido, porque este vazio não cava uma falta,
não prescreve uma lacuna a ser preenchida. Ele não é nada mais, nada menos que a dobra de um espaço onde, finalmente, se torna novamente possível pensar. Fecha aspas. Também é do Le Mot et les Choses, As Palavras e as Coisas, que é um livro bem dessa época aqui, se eu não me engano. Década de 60, sei lá. Continuando. Ora, embora o lugar vazio não seja preenchido por um termo, ele não deixa de ser acompanhado por uma instância eminentemente simbólica, que segue todos os seus deslocamentos, acompanhado sem ser ocupado nem preenchido. E ambos, a instância e o lugar, não deixam de falar um ao outro e de se acompanharem dessa forma. O sujeito é precisamente a instância que segue o lugar vazio. Como diz Lacan, ele é menos sujeito que assujeitado, assujeitado à casa vazia, assujeitado ao falo e aos seus deslocamentos. Sua agilidade é sem igual, ou deveria sê-lo. Por isso, o sujeito é essencialmente intersubjetivo. Anunciar a morte de Deus, ou mesmo a morte do homem, nada significa. O que conta é o como. Nietzsche já mostrava que Deus morre de várias maneiras, e que os deuses morrem, mas de rir, quando ouvem um Deus dizer que ele é o único. O estruturalismo não é absolutamente um pensamento que suprime o sujeito, mas o pensamento que o esmigalha e o distribui sistematicamente, que contesta a identidade do sujeito, que o dissipa e o faz passar de um lugar a outro, sujeito sempre nômade, feito de individuações, mas impessoais, ou de singularidades, mas pré-individuais. É nesse sentido que Foucault fala de dispersão, e Lévi-Strauss só pôde definir uma instância subjetiva como dependente das condições de objeto com O maiúsculo, sob as quais sistemas de verdade se tornam conversíveis e, por conseguinte, simultaneamente recebíveis por vários sujeitos. Assim, dois grandes acidentes da estrutura deixam-se definir. Ou a casa vazia e imóvel não é mais acompanhada de um sujeito nômade que sublinha seu percurso, e seu vazio torna-se uma verdadeira falta, uma lacuna. Ou ela é, ao contrário, preenchida, ocupada por aquilo que acompanha, e sua mobilidade perde-se no efeito de uma plenitude sedentária ou fixa. Poderíamos ainda dizer, em termos linguísticos, ou que o significante desapareceu, que a onda do significado não encontra mais elemento significante que o meça, ou que o significado desvaneceu-se, que a cadeia do significante não encontra mais significado que a percorra, os dois aspectos patológicos da psicose. Podemos ainda dizer, em termos teoantropológicos, que ora Deus faz crescer deserto e cava na terra uma lacuna, e ora o homem preenche, ocupa o lugar, e nesta vã permuta faz-nos passar de um acidente ao outro. Eis porque o homem e Deus são as duas doenças da terra, isto é, da estrutura. O importante é sabermos sob que fatores e em que momento esses acidentes são determinados em estruturas desta ou daquela ordem. Consideremos novamente as análises de Althusser e de seus colaboradores. De um lado, eles mostram como, na ordem econômica, as aventuras da casa vazia, o valor como objeto X, são marcados pela mercadoria, pelo dinheiro, pelo fetiche, pelo capital, etc., que caracterizam a estrutura capitalista. Por outro, eles mostram como contradições nascem dessa forma na estrutura. Enfim, como o real e o imaginário, isto é, os seres reais que vêm ocupar os lugares e as ideologias que exprimem a imagem que se faz deles, são estreitamente determinados pelo jogo dessas aventuras estruturais e das contradições que delas decorrem. Certamente, não que as condições sejam imaginárias, elas são propriamente estruturais e qualificam os efeitos da estrutura no tempo interno que lhe é próprio. Não diremos, pois, da contradição, que ela é aparente, mas que é derivada. Deriva do lugar vazio e de seu devir na estrutura. Em regra geral, o real, o imaginário e suas relações sempre são engendradas secundariamente pelo funcionamento da estrutura, que começa por ter seus efeitos primários em si mesma. É por isso que não é absolutamente de fora que chega à estrutura aquilo que chamamos há pouco de acidentes. Trata-se, ao contrário, de uma tendência imanente. Trata-se de acontecimentos ideais, que fazem parte da própria estrutura e que afetam simbolicamente sua casa vazia ou seu sujeito. Chamamo-los de acidentes para melhor ressaltar, não o caráter de contingência ou de exterioridade, mas esse caráter de acontecimento bastante especial, interior à estrutura, enquanto esta jamais se reduz a uma essência simples. Assim sendo,
Um conjunto de problemas complexos coloca-se ao estruturalismo, concernentes às mutações estruturais, Foucault, ou às formas de transição de uma estrutura a outra, Althusser. É sempre em função da casa vazia que as relações diferenciais são suscetíveis de novos valores ou de variações, e que as singularidades são capazes de atribuições novas, constitutivas de outras estruturas. Ainda é preciso que as contradições sejam resolvidas, isto é, que o lugar vazio seja desembaraçado dos acontecimentos simbólicos que o ocultam ou o preenchem, que ele seja devolvido ao sujeito que deve acompanhá-lo sobre novos caminhos, sem ocupá-lo nem abandoná-lo. Por isso, há um herói estruturalista. Nem Deus, nem homem, nem pessoal, nem universal. Ele é sem identidade, feito de individuações não pessoais e de singularidades pré-individuais. Ele garante a explosão de uma estrutura afetada de excesso ou de carência. Opõe seu próprio acontecimento ideal aos acontecimentos ideais que acabamos de definir. Que caiba a uma nova estrutura não recomeçar aventuras análogas às da antiga, impedir o renascimento de contradições mortais. Isso depende da força resistente e criadora desse herói, de sua agilidade em seguir e salvaguardar os deslocamentos, de seu poder de fazer com que as relações variem e de redistribuir as singularidades, sempre jogando ainda os dados. Este ponto de mutação define precisamente uma praxis, porque o estruturalismo não é somente inseparável das obras que cria, mas também de uma prática relativamente aos produtos que interpreta. Seja essa prática terapêutica ou política, ela designa um ponto de evolução permanente ou de transferência constante. Esses últimos critérios, do sujeito à praxis, são os mais obscuros critérios do futuro. Através dos 6 caracteres precedentes, quisemos simplesmente recolher um sistema de ecos entre autores bastante independentes um dos outros, explorando domínios bastante diversos, mas também a teoria que eles próprios propõem desses ecos. Nos diferentes níveis da estrutura, o real e o imaginário, os seres reais e as ideologias, o sentido e a contradição são efeitos que devem ser compreendidos no término de um processo, de uma produção diferenciada, propriamente estrutural, estranha gênese estática, para efeitos físicos, ópticos, sonoros, etc. Os livros contra o estruturalismo, ou aqueles contra o novo romance, não têm estritamente importância alguma. Não podem impedir que o estruturalismo tenha uma produtividade que é a de nossa época. Livro algum contra o que quer que seja jamais tem importância. Somente contam os livros pró alguma coisa de novo e que saibam produzi-lo. E aqui no final tem uma nota que eu tinha esquecido de falar. Que esse artigo, ele está no Ilha Deserta, mas ele já foi publicado na tradução brasileira da História da Filosofia, organizada pelo François Châtelet, que é no volume 8 sobre o século XX. Então tem uma parte lá do século XX que esse texto está lá, falando do estruturalismo. E isso foi em 1974, ou seja, 2 anos após a publicação desse texto lá, na França. Essa parte que ele fala de não escrever livro contra alguma coisa, eu lembrei tem um trecho dele no Diálogos, e eu até vou achar isso aqui, porque está no livro que está perto de mim. É um livro que ele escreveu com a Claire Parnet, que chama Diálogos, e tem um trecho desse livro que eu lembro, eu não sei a página exatamente, mas eu lembro o lugar que ele fica na página, então eu acho que eu vou achar meio rápido. Que ele está falando sobre o que ele buscava quando ele escrevia sobre outros autores. É um texto bem bonito. Apesar de não ter nada a ver assim, com o texto que eu li agora, acho que vai ser interessante compartilhar aqui. Só estou procurando aqui, porque eu não vou cortar essa procura, porque está sendo até que espontâneo, né? Tá, achei. O Deus diz assim: digo a mim mesmo que foi isso que eu quis fazer quando trabalhei sobre escritores, Zahir Mazoch, Proust, Lewis Carroll. O que me interessava, ou deveria ter me interessado, não era nem a psicanálise ou a psiquiatria, nem a linguística, mas os regimes de signos deste ou daquele autor. Só se tornou claro para nós quando Félix, o Guattari, interveio, e fizemos um livro sobre Kafka, que é o Kafka por uma literatura menor. Continuando, meu ideal, quando escrevo sobre um autor,
seria não escrever nada que pudesse afetá-lo de tristeza, ou, se ele estiver morto, que o faça chorar em sua tumba. Pensar no autor sobre o qual escrevemos. Pensar nele de modo tão forte que ele não possa ser mais um objeto, e tampouco possamos nos identificar a ele. Evitar a dupla ignomínia do erudito e do familiar. Levar a um autor um pouco da alegria, da força, da vida amorosa e política que ele soube dar e inventar. Tantos escritores mortos devem ter chorado pelo que se escreveu sobre eles. Espero que Kafka tenha se alegrado com o livro que fizemos sobre ele. E foi por isso que esse livro não alegrou ninguém. Pronto, não direi mais nada depois disso. É isto.